Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Josué Pereira dos Santos. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton Celsa Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Feita a chamada, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que encontra-se sobre a mesa o livro de registro para o uso da tribuna no pequeno expediente e grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Pauta para a sessão ordinária do dia 30/5/2017, às 18 horas. Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. Projeto de veto número 012 de 2017. Ementa. Dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 18 de 2017, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas. Projeto de lei número 0035 de 2017. Requerente, vereador Nilton César Alves de Almeida. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das empresas prestadoras de serviço contratadas pelas concessionárias de serviço público e contratadas diretamente pelo município ou emplacamentos das frotas dos veículos em Armação dos Búzios. Requerimento número 0076 de 2017. Requerente, vereador Adiel da Silva Vieira. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito informações do quantitativo, números e nomes de professores efetivos e contratados no ano corrente, e se esse número de professores é o suficiente para atender à demanda do município. Requerimento número 0077 de 2017. Requerente, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a convocação do secretário de Governo e Fazenda, Kleber Ferreira de Souza, para vir a esta Casa Legislativa prestar alguns esclarecimentos. Indicação número 0143 de 2017. Vereador João Carlos Alves de Souza. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito continuidade de obra de calçamento da Rua das Emerências até a Rua Tamarineira, no bairro José Gonçalves. Indicação número 147 de 2017. Requerente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito o cadastramento dos ambulantes que trabalham nas praias do município de Armação dos Búzios. Indicação número 0145 de 2017. Requerente, vereador Valmir Martins de Carvalho. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a implantação da academia para a terceira idade na Praça Jotemar Gouveia do Couto, no bairro Jeribá, na Praça de Silicos e Manguinhos, na Praça Benedita Santos da Silva, na Ferradura, e na Praça Santo Antônio, na Rasa. Indicação número 0146 de 2017. Requerente, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a extensão de rede de iluminação pública na Rua Trindade, no bairro de José Gonçalves. Indicação número 147 de 2017. Requerente, vereador Valmir Martins de Carvalho. Ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a construção de um novo cemitério em nosso município de Armação dos Búzios.
Ordem do dia. Votação única das proposições do tipo requerimento 0076 de 2017. Autor, Adiel da Silva Vieira. – 0077 de 2017. Autor, Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Votação única das proposições do tipo indicação. Autor, número 0143 de 2017. Autor, João Carlos Alves de Souza. 0144 de 2017. Autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. 0145 de 2017. Autor, Valmir Martins de Carvalho. 0146 de 2017. Autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. 0147 de 2017. Autor, Valmir Martins de Carvalho. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos memorandos. Memorando 67 de 2017. Referência. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Vem por meio deste informar que, em virtude de agenda pré-agendada fora do município, o vereador Josué Pereira dos Santos não estará presente à sessão ordinária do dia 30 de maio do ano em curso. Sem mais para o momento e certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, desde já agradecemos. Armação dos Búzios, 30 de maio de 2017. Memorando número 026 de 2017. Armação dos Búzios, 30 de maio de 2017. Assunto, falta do vereador na sessão. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por este, a pedido do vereador João Carlos de Souza dos Anjos, informar que o mesmo precisou se ausentar da sessão nesta data, por motivo de assuntos particulares. Aproveito o ensejo para externar nossos protestos de elevada estima e consideração. Feita a leitura, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias na íntegra. Vai ter que ler isso aqui? Isso aqui também? Tudo? Tudo isso aqui? Tá doido. Nossa. Projeto de veto número 0012 de 2017. Requerente, Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios. Ementa. Dispõe sobre veto total ao projeto de lei número 18 de 2017, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas. Ofício GAPRE número 392 de 2017, Armação dos Búzios. 23 de maio de 2017. Senhor presidente, cumprimentando nesta oportunidade, de acordo com o disposto no artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, venho encaminhar a mensagem número 23, de 22 de maio de 2017, que versa sobre veto total ao projeto de lei número 18 de 2017, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas. Certo da compreensão de Vossa Senhoria e demais pares, vale-me do ensejo para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, senhor André Granado Nogueira da Gama, prefeito. Mensagem número 23, de 22 de maio de 2017. Senhor presidente, senhor João Carlos, dirijo-me a esta casa, egréssia, Casa Legislativa, para respeitosamente comunicar a Vossa Excelência e pares que, com vínculo no artigo 61, inciso da Lei Orgânica Municipal, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, resolvi proceder o veto total ao projeto de lei número 18 de 2017, que dispõe sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas. Razões do veto.
foi encaminhado ao gabinete do prefeito para sanção cópia autêntica do projeto de lei aprovado por esta egressa Câmara. O veto é prerrogativa constitucional conferida ao chefe do Poder Executivo, tendo por finalidade cessar o processo de formação de uma norma jurídica, devendo sempre ser justificado pela inconstitucionalidade ou pela contrariedade ao interesse público. Quanto ao exame da constitucionalidade, faz-se mister ressaltar que recentemente o TJ São Paulo julgou procedente a ação direta da constitucionalidade número 2104-236-47-2015.8.026.0000, que tinha por objetivo lei semelhante. Naquele processo, o Ministério Público, através do parecer do Subprocurador-Geral da Justiça, manifestou o entendimento de que o projeto de lei da iniciativa parlamentar não pode proibir o prefeito de inaugurar obras inacabadas, pois representa indevida interferência na gestão do Poder Executivo e, por conseguinte, violação ao princípio da separação dos poderes. A proibição de inauguração de obras públicas é matéria exclusivamente relacionada à administração pública a cargo do chefe do Poder Executivo. Nesse sentido, considerada a iniciativa parlamentar que culminou na edição do ato normativo em epígrafe, é visível que o Poder Legislativo Municipal invadiu a esfera de atribuições do chefe do Poder Executivo. Ao Legislativo, cabe a função de editar atos normativos de caráter geral e abstrato. Ao Executivo, cabe o exercício da função de gestão administrativa que envolve atos de planejamento, direção, organização e execução. Trata-se de atividade nitidamente administrativa, representativa de atos de gestão de escolha política para a satisfação das necessidades essenciais coletivas vinculadas aos direitos fundamentais. Assim, privativa do Poder Executivo é inserida na esfera do poder discricionário da administração. Não se trata, evidentemente, de atividade sujeita à disciplina legislativa. Logo, o Poder Legislativo não pode, através de lei, ocupar-se da administração, sob pena de se permitir que o legislador administre invadindo a área privativa do Poder Executivo. Quando o Poder Legislativo do município edita a lei, disciplinando a atuação administrativa, como ocorre no caso exame em função da proibição de inauguração de obras públicas, invade indevidamente esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação dos poderes. Cabe, essencialmente, à administração pública e não ao legislador deliberar a respeito da conveniência e da oportunidade da inauguração de obras públicas, embora relevante a preposição, que zela pelo interesse público por dificultar que agentes políticos busquem promoção pessoal nas festividades de inauguração de obras públicas sem condições adequadas de atendimento ao povo. Trata-se de atuação administrativa que é fundada em escolha política de gestão, na qual é vedada a intromissão de qualquer outro poder. Desta forma, conclui-se que o projeto de lei padece de vício formal de iniciativa, representando verdadeira violação ao princípio da separação de poderes, previsto no artigo 2º da Constituição da República, devendo ser reconhecida a sua inconstitucionalidade. Assim sendo, devolvo o assunto à apreciação desta egrégia Câmara. Certo da atenção de Vossa Excelência e demais pares, renovo na oportunidade meus protestos de apreço e consideração. Atenciosamente, o senhor prefeito André Granado Nogueira da Gama. Projeto de lei número 0035 de 2017. Requerente, o vereador Newton César Alves de Almeida. Dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das empresas prestadoras de serviço contratadas pela concessionária de serviços públicos e contratadas diretamente pelo município ou emplacamentos das flotas de veículos e armação dos búzios. Projeto de lei número 0035 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade por parte das empresas prestadoras de serviço contratadas pelas concessionárias de serviço público e contratadas diretamente pelo município ou emplacamentos das frotas dos veículos e armação dos búzios. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1.
ficam as concessionárias de serviços públicos obrigadas a terem sua frota de veículos emplacadas no município da Armação dos Búzios, vedada a utilização de veículos alugados e emplacados em outro município. Artigo 2º. Aplicam-se as disposições no caput do artigo 1º aos veículos das empresas prestadoras de serviço contratadas pelas concessionárias de serviço público e aos veículos das empresas prestadoras de serviço contratados diretamente pelo município da Armação dos Búzios. Artigo 3º. A inobservância das disposições contidas na presente lei implicará na aplicação das seguintes penalidades. Primeiro, multa no valor de 5.000 UFIR. Segundo, em caso de residência, multa de 10.000 UFIR. Terceiro, suspensão da concessão até efetiva regularização. Quarto, perda da concessão. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. Diante do atual quadro de crise financeira, tenho observado que muitos veículos pertencentes a concessionárias de serviços públicos circulam livremente pelas ruas de nossa cidade com placas de outros municípios. O mesmo procedimento tem sido adotado pelas empresas prestadoras de serviço contratadas pelas concessionárias, inclusive na locação de veículos. Por outro lado, é de conhecimento de todos que tal prática tem por finalidade a redução de custos, visto que em alguns estados da Federação a alíquota incidente sobre imposto de propriedade de veículos automotores é menor que a prática no estado do Rio de Janeiro. Assim sendo, com o intuito de contribuir com o aumento da arrecadação do município, é que apresenta o presente projeto de lei, elaborado com finalidade de obrigar as concessionárias de serviços públicos e suas terceirizadas a emplacar os veículos de sua propriedade ou de sua responsabilidade no município de Armação de Búzios. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereador autor, Nilton César Alves de Almeida. Requerimento número 0076/2017. Requerente, vereador Adiel da Silva Vieira. Ementa. Dispõe solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito informações do quantitativo, números e nomes de professores efetivos e contratados no corrente ano. E se esse número de professores é o suficiente para atender a demanda do município de Armação de Búzios. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Adiel da Silva Vieira. Requerimento número 0076/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, informações do quantitativo, números e nomes de professores efetivos e contratados no corrente ano, e se esse número de professores é o suficiente para atender a demanda do município. Justificativa. Uma educação de qualidade, valorização dos profissionais e um efetivo suficiente farão com que o nosso município alcance bons índices de educação. Não queremos que a falta de profissionais, neste caso específico, venha prejudicar o andamento do ano letivo dos nossos alunos. Desta forma, conto com a apreensão dos novos colegas na aprovação da matéria. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereador autor Adiel da Silva Vieira. Requerimento número 077/2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a douta mesa da forma regimental em envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, convocando o excelentíssimo senhor secretário de Governo e Fazenda, Kleber Ferreira de Souza, para vir a esta Casa Legislativa prestar alguns esclarecimentos. Justificativa. Considerando que uma das principais funções do vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo, considerando artigo 35,24 e 25 da Lei Orgânica Municipal, combinado com
com o artigo 105, 10 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, estando em pleno exercício regular do direito e cumprindo o dever de fiscalizar como legisladora, pleiteio presente ao mesmo tempo que solicito o apoio necessário dos meus nobres pares para a aprovação da matéria em epígrafe. Será das sessões, segunda, 29 de maio de 2017. Vereadora autora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Indicação número 0143 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica do mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que as obras de calçamento da Rua das Emerências se prolonguem até a Rua Tamarineira, percurso este que segue da Rua Tamarineira, Rua Cantinho do Céu e Emerências, ficando desta forma o percurso completo pavimentado. Justificativa. A referida indicação visa contemplar os moradores e cidadãos que sofrem constantemente ao utilizar as vias de acesso devido à falta de pavimentação. Nos períodos de chuvas, a lama e os buracos prejudicam muito a população local ao deslocar-se de seus trabalhos e demais necessidades. A falta de pavimentação causa ainda a desvalorização do bairro, tanto para os moradores como na área de turismo. Diante do exposto, rogue aos nobres pares para aprovação da referida matéria. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereador autor, João Carlos Alves de Souza. Indicação número 0144 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica do mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando o recadastramento dos ambulantes que trabalham nas praias do município de Armação dos Búzios. Justificativa. A presente indicação visa inovar o conceito do uso da praia para comércio ambulante, deixando o trabalho mais digno e seguro. Isto posto, é certo que os ilustres pares compartilham do ideal de proporcionalizar aos ambulantes das praias da Armação dos Búzios uma melhor qualidade e segurança em suas funções. É que rogo pela aquiescência da matéria em epígrafe para que, em detrimento desta aprovação, se oficie ao chefe do Poder Executivo, para que, através do órgão competente, tome as devidas providências para a concretização da epigrafada indicação. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereadora autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação número 0145 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Armação dos Búzios, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica do mesa envio do expediente do excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a implantação de Academia para a Terceira Idade na Praça Jotemar Gouveia do Couto, no bairro Jeribá, na Praça Docilicos e Manguinhos, na Praça Benedita Santos da Silva, na Ferradura, e na Praça Santo Antônio, na Rasa. Justificativa. Considerando que a prática regular de exercícios físicos promove uma melhora física, psicológica e social, bem como melhor integração social e cultural com a comunidade, promovendo a todos uma melhor qualidade de vida. Considerando que os idosos que praticam atividade física regularmente apresentam menos casos depressivos, principalmente quando realizada em grupo, com a mesma faixa etária ou patologias semelhantes, além da socialização e novas amizades. Considerando que existe uma quantidade significativa de idosos que exercitam e fazem caminhadas no entorno da lagoa. Por isso, peço o apoio dos vereadores na aprovação da referida indicação. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereador autor, Valmir Martins de Carvalho. Indicação número 0146 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, a vereadora que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público,
indica a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito solicitando extensão de rede de iluminação pública na rua Trindade, no bairro de José Gonçalves. Justificativa. A rua Trindade, localizada no bairro de José Gonçalves, encontra-se às escuras, devido à ausência de uma rede de iluminação pública, ocasionando desta forma sérios transtornos aos moradores e transeuntes e atendendo aos apelos da população, pedimos que a presente solicitação seja atendida com a maior brevidade possível. Com base no apresentado, rogo aos nobres edis a aprovação da presente indicação. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereadora autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos. Indicação número 147, de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador que ele subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a construção de um novo cemitério em nosso município. Justificativa. Considerando que no cemitério não comporta mais sepultamentos, considerando que na Capela de Santana não comporta mais de um sepultamento, devido ao tamanho da capela, considerando os fatos acima, necessitamos da construção de um novo cemitério para que os sepultamentos possam ser realizados com maior respeito às famílias buzianas. Desta forma, indicamos que seja realizada esta obra com a maior brevidade possível. Sala das Sessões, segunda-feira, 29 de maio de 2017. Vereador autor, Valmir Martins de Carvalho. Feita a leitura, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Registrar a presença do vereador Newton César. Está registrado. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internauta, algumas autoridades, meu cordial boa noite a todos. Iniciando mais um trabalho, depois de um final de semana bem trabalhoso, como venho nessa casa para dar uma triste notícia que foi um caso muito triste para mim, para minha família, para o nosso povo de Zé Gonçalves, um jovem com 33 anos, que se enforcou, final de semana muito triste para nós, né? A gente está aqui lutando pela vida, né? E acontecem essas coisas, então trago para os senhores mais um caso que acontece na nossa cidade, para os nossos moradores, muito triste. E tive acompanhando a família, Samuel da Bike também estava acompanhando, está aí ele que não deixa mentir, está presente, boa noite Samuel. E teve mais algumas pessoas que também nos ajudou muito, né? Como o coveiro esperou até a noite para que fosse sepultado, porque era um corpo de IML. Então, ainda fui levá-lo em casa, Samuel, para você ficar sabendo, não deixei ele a pé não. E eu fiquei muito emotivo pela a situação, pelo momento, pela pessoa que era, um jovem, que deixou 2 filhinhos lindos. E a gente, né, fica muito triste. O pai que tanto amou, criou, está aqui, presente. Nilco, meu sentimento. Senhor presidente, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas fazer o quê? Tem que encarar. Eu trago aqui, senhor presidente, uma indicação muito importante, que é a academia. Mas já que estou falando de passar da vida para outra, eu também trago uma outra solicitação, que é o nosso cemitério. Eu quero ver qual o peitudo do homem, do prefeito, do cara de caráter, que vai tomar a frente. Eu quero ver quem é ele. Eu quero ver se eles têm peito de fazer um cemitério. Porque até hoje a gente fala, já reivindicamos e nada aconteceu. Já ganhamos áreas de 30 mil metros. E logo no início de 2013, eu estive
com um dos homens que foi indicado para administrar o cemitério. Ele disse que a área já estava resolvida e que já ia iniciar as obras em 3 meses. Mentira, até hoje. O cemitério de Búzios, para que os senhores saibam, é um cemitério que é da igreja de Santana, não é municipal. A gente diz cemitério municipal de Armação dos Búzios, mas não é municipal. O cemitério é da igreja, está emprestado para o município. Até 2020, ele tem uma concessão com o governo. E aí, de 2020 para lá, não sabemos se a Mita vai continuar doando aquele espaço para continuar. Ou nós tomamos uma providência, senhor presidente, imediatamente esse ano, até o ano que vem, para fazer um novo cemitério, ou não sei o que vai acontecer com nossos buzianos quando vier a falecer. E eu estou preocupado, né, porque eu já estou perto. Bom, falando aqui, senhor presidente, de passagem dessa vida para outra, isso é muito importante, sabia? Quero ver quem é o peitudo que vai fazer o cemitério. Eu quero ver, estou esperando, estou aguardando, só estou de olho neles. Eles estão pensando que eu não sei. Eu estou passando para a população essa notícia, que é muito importante que a população saiba. É muito importante, porque se a gente não passar, a população não vai saber. Então, é uma notícia nova, que, para quem não sabia, agora sabe. Bom, eu tenho aqui uma outra indicação, senhor presidente, que eu peço, o tempo aqui é curto, para que ele amplie as academias, a implantação de academia para terceira idade. Já tem algumas funcionando, inclusive na eleição passada fizeram grandes políticas em cima dessa academia, e nós sabemos que foi ali um embalo e tal, mas continua ainda algumas capengando. Só que aqui, em São José, na beira da pista, para que o povo vê. Eu quero ver fazer uma na Rasa, em Santo Antônio. Quero ver fazer uma lá no canto esquerdo de Iribá. Eu quero ver fazer em outras praças, no bairro de Manguinho. Eu quero ver fazer lá na Ferradura. Por quê? Porque as pessoas de lá também precisam. Não é só daqui que moram aqui em São José, em Tucuns, Sem Braça, né? A adjacência aqui nossa aqui que precisa. Esses bairros também precisam. Por isso, senhor presidente, eu trago essas duas indicações e venho com muita tristeza dar essa notícia triste. Infelizmente, meu sentimento mais uma vez, meu irmão. Fique com Deus. Boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Por gentileza, registrar a presença da vereadora Joyce Costa e também solicito a retirada da minha indicação 144 de 2017, porque a palavra correta não é cadastro, é recadastro. Por gentileza. Está registrado a matéria. Convoca a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 5 minutos. Passo. Encaminhe o projeto de veto número 12 de 2017 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Encaminhe o projeto de lei número 35 de 2017 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Convoco a vereadora Adiel da Silva Vieira para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, assistência, internauta e o pessoal que nos acompanha pelo Face. Vereadora Gladys, parabéns. Tem demonstrado nesta casa o seu potencial e hoje, mais uma vez, mostrou aí toda a sua capacidade. Senhor presidente, o que me traz a esta tribuna aqui é que semana passada eu falei sobre um assunto aqui que ficou meio que polêmico, que eu falei ao prefeito que gostaria muito de dar um conselho a ele, é que ele pedisse a renúncia. E aí, algumas pessoas entenderam, quando eu citei aqui, que seria melhor para os filhos, para a esposa, que eu estaria falando aqui sobre a vida pessoal do prefeito. E em momento nenhum aqui eu vou falar mal da pessoa do médico doutor André. Até mesmo porque sempre o médico doutor André cuidou muito bem da minha mãe, cuidou muito bem de muitas pessoas na cidade. Graças ao médico doutor André, quando meu irmão teve uma doença, passou mal, ele descobriu.
Doutor André, no momento, sempre que eu vejo ele com os filhos dele, eu sempre vejo ele cuidando com zelo. Então, da pessoa do doutor André, médico, eu não tenho nada a questionar. Agora, senhor presidente, eu, como vereador eleito pelo povo, posso falar que a pessoa do prefeito André, essa sim tem demonstrado um péssimo atendimento ao povo buziano. A pessoa do prefeito, gestor da pasta, André, esse sim tem causado muito mal à nossa cidade. E aí, não sou apenas eu que falo, a gente vai comprovar isso com números. E aí pontuamos aqui, desemprego. Assustador quando a gente anda na rua, vê o número de pessoas que estão passando necessidade por falta de um emprego. E aí, quando a gente vai estar acompanhando nas casas, acompanhando o dia a dia dessas mães, dessas donas de casa, a gente vai entendendo aí por que o número está crescendo assustadoramente, a criminalidade, as drogas, porque um pai de família está passando por uma situação tão complicada na cidade que muitos estão tendo que vender o que tem dentro de casa para poder comer, se alimentar. E aí, como que pode um filho estar acompanhando todo esse sofrimento da mãe? Um garoto de 16, 17, 15 anos, a primeira oportunidade que ele tem de ir para o mundo das drogas, numa vida que aparentemente parece fácil, ganhar 200, 300 reais por uma noite, e aí esse garoto pensa que isso vai ser a solução para resolver a vida financeira da família, acaba entrando nesse buraco, nesse sofrimento. E aí, o senhor prefeito, esse sim, gestor, nisso eu como vereador posso falar, é culpado também nisso. Segurança, assaltos e mais assaltos. Cadê as câmeras que até hoje não se instalou na cidade? Então, nesse ponto, o senhor prefeito, como gestor, é culpado. Cadê o investimento ao jovem? Gastaram não sei quantos mil do Estado para fazer a antiga FAETEC e está parada. Por que não há investimento? Olha, quanto que se gastou para se botar professores ali, não gastariam nem 10% do que se gastou do Estado. Aí está lá a obra parada. Aí, enquanto isso, está os garotos se perdendo nas drogas, porque não se ocupa em nada. Está os garotos se perdendo cada dia mais novo, entrando no mundo do tráfico, porque não há investimento em nada. E aí eu quero só falar, o prefeito tem uma grande parcela de culpa. Mas os senhores empresários dessa cidade, que também poderiam investir, poderiam estar ajudando. Quantas entidades tem na cidade? Clóvis aqui é prova disso na Sembraça. Sena Figueiredo dá o curso de solda ali e muitas das vezes tem que pagar do próprio bolso a conta de luz porque ninguém ajuda. Então, senhores empresários, se não queremos ver nossa cidade daqui a 5, 10 anos com mais assaltos, com mais drogas crescendo na cidade, também ajudem, incentivem o esporte. Então, nesse ponto, eu posso falar do prefeito, porque tem sido mau gestor, não investe no jovem, saúde. Acabou as eleições, o prefeito vai lá, fecha o hospital. Enganou o povo, não se preocupa com a dor do povo. Então, nesse ponto, eu como vereador posso estar fiscalizando e vejo que, como gestor, o prefeito tem sido um mau gestor na saúde. Educação. Não para de chegar aqui reclamações das pessoas que fizeram aí para ser professores o concurso seletivo. E todo mundo reclama. De que o pessoal reclama? Da forma que é feito. O professor passa com boas notas, e aí vem as maracutaias, vem aí a parte escura das coisas. E aí eles vão lá, dão um jeitinho deles, daqueles que eles não querem que esteja dando aula, não estão. E os amigos, e aqueles que eles querem que estejam dando aula, eles dão um jeito deles de colocar.
A senhora secretária nos enganou quando nós fomos conversar com ela. A secretária não cumpre nada do que fala. Então, o senhor prefeito, como gestor, é culpado. A secretária Deise, como gestora da educação também, tem desempenhado um péssimo papel na nossa cidade. Então, senhor presidente, eu quero pontuar aqui, mais uma vez, que a população não aguenta mais sofrer. E eu queria até que estivesse aqui o vereador Dom, que eu até iria, e vou destacar, mesmo sem ele aqui, a preocupação desse vereador com a população. Tem demonstrado um caráter, tem demonstrado uma vontade para o povo, para a cidade. E eu queria aqui, eu sei que deve estar nos ouvindo, dar os parabéns a ele, dar os parabéns a cada vereador que tem se empenhado. O G5. Quantas e quantas pessoas falaram no começo que isso é fogo de palha, daqui a pouco estão vendidos. E nós temos demonstrado até hoje que é possível fazer uma política diferente. Eu não canso de estar nos locais onde as pessoas começam a falar mal dos políticos. É que em todo lugar tem escândalo, é a classe menos respeitada do país. Mas aí quando falam desta casa aqui, eu defendo vocês, porque nós temos moral. Até aqui, porque nós não temos nos corrompido aos prazeres da carne, aos prazeres do dinheiro, e temos aqui estado pela população. Eu quero parabenizar vocês que acompanham a gente aqui. Cada dia mais esse plenário está bonito, com pessoas aqui lotando, e isso é muito importante, porque eu sempre falo aqui, não adianta que não é vereador sozinho que vai conseguir resolver a situação da cidade. Mas se os vereadores estiverem junto com a população, e se tivermos um prefeito que olhe pela população, e infelizmente eu não gostaria de falar isso, mas o prefeito que já está aí há 4 anos e 5 meses, foi o pior prefeito que essa cidade já viu. Está colocando a cidade a um caos, está levando a cidade a uma falência. E eu fico triste, porque eu fui uma das pessoas que antes mesmo de doutor André ser prefeito, muitas das vezes que ele fazia parte de um grupo, meu irmão me falou, doutor André, o senhor seria um bom prefeito. E mesmo quando eu não estive com ele na primeira campanha, que eu já tinha dado um compromisso, uma palavra para Mirinho, mas quando ele foi eleito, uma parte de mim estava triste que não me elegi, mas uma parte estava feliz por ele ter sido eleito. Então, hoje eu estou muito triste por essa decepção, prefeito, que o senhor tem sido, não só para mim, mas para muitas pessoas que acreditaram no senhor. O senhor, como secretário de saúde, foi um excelente secretário. Dificilmente vai ter um secretário igual o senhor foi. Mas, infelizmente, como gestor da pasta, a saúde de Búzios nunca teve tão mal, nunca teve tão doente. Então, eu me sinto triste. Eu me sinto muito triste de estar falando essas coisas, entendeu? Mas é uma verdade. Nunca nenhum prefeito foi reeleito ou deixou de ganhar com tanta margem de rejeição. O senhor conseguiu ser reeleito com quase 70% de rejeição. Enganou o povo, contratou na época que não podia contratar, e infelizmente o povo foi enganado. E depois que o senhor foi reeleito, mandou as pessoas todas embora, trouxe mais desemprego para a nossa cidade. Então, da pessoa gestor, da pessoa prefeito, eu posso falar, porque o senhor tem sido um mau gestor. E eu espero que ainda dê tempo do senhor se retratar com a cidade, que o senhor ainda possa ter tempo de fazer algo que ainda não fez. Embora eu acho isso muito, muito difícil, porque até agora o senhor não tem demonstrado vontade, não tem demonstrado interesse. Trouxemos o secretário de saúde aqui, doutor Vaquini, falou, já esteve aqui há quase 3 meses atrás, quando esteve aqui falou que em 1 mês o hospital estaria aberto. E mais uma vez nos enganou, mais uma vez enganou o povo, o hospital continua fechado. Então hoje vocês não têm o meu respeito, hoje eu não confio em vocês, eu não vejo nenhuma melhora, não acredito que o senhor prefeito vai conseguir dar a volta por cima de melhora para a nossa cidade, porque até agora o senhor só tem nos decepcionado.
Então é com muita tristeza, senhor presidente, que eu falo nesta noite, porque gostaria muito, muito mesmo, de poder ter um prefeito que eu pudesse falar bem. Aquele prefeito que quando foi eleito, que eu sentei com ele pela primeira vez, falou um monte de palavras bonitas, falou que queria estar pelo jovem, falou que foi eleito para governar pelo povo. E, infelizmente, nada do que falou comigo eu vi. Jovens se perdendo cada dia mais no tráfico. Os pais desesperados. Cada dia jovem morrendo mais cedo na nossa cidade. Então eu termino, senhor presidente, essas minhas palavras falando, senhor prefeito, nunca vou falar mal da sua pessoa como pai, como médico. Nunca vou falar da sua pessoa como esposo. Agora, infelizmente, como gestor, como prefeito, o senhor tem decepcionado e decepcionado muito. E que Deus nos abençoe. Convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Bom, eu gostaria de desejar meu boa noite ao senhor presidente João Carlos. Desejando boa noite a ele, eu desejo aos nobres pares. Mais uma vez a todos os funcionários da casa, que muito têm nos ajudado, que muito têm nos assessorado, nos dado apoio. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A assistência presente, meu boa noite aos internautas e também ao pessoal do Facebook. Ao pessoal da Vila Verde, que está sempre presente aqui nos prestigiando. Pessoal do Bugre. Lá atrás eu não consigo ver muito bem, não, que eu estou sem meu óculos. Mandar fazer um. Difícil é conseguir marcar um oftalmologista, mas vamos ver se a gente consegue. Bom, mais uma vez, vocês devem estar perguntando o que é isso aqui. Isso aqui hoje não é papel de rascunho. Isso aqui é um resultado do trabalho da vereadora. Isso aqui foi meu primeiro discurso quando eu cheguei nessa casa. É o processo da JB Alimentos. É o processo que fornecia as quentinhas para o hospital. Quer dizer, os doentes do hospital, ele não comia uma comida feita ali na hora, né, pela cozinheira, acompanhada pela nutricionista. Não, era na quentinha. E tem fotos que nós tiramos quando nós fomos visitar o hospital, fiscalizar o hospital e fomos impedidos. Mas na segunda vez que nós fomos, nós tiramos várias fotos, inclusive até de estrogonofe, servindo para doente. E eu pedi a primeira vez, veio uma montanha de processo, que dá 2 desse aqui, e agora ele mandou o processo sem estar maquiado, e a gente pôde ali analisar, e aqui está o resultado do processo. Eu prometi, desde o início que eu tomei posse nessa casa, que eu vou trazer para esta sala de sessão todos os processos que chegarem em minhas mãos e forem analisados. Eu pedi muitos processos e eu tenho dado conta, tenho levado ao Ministério Público, tenho levado ao senhor juiz. E esse aqui é mais um que eu vou ler aqui o que aconteceu com ele. JB Alimentação. Considerações. Porque eu tive que escrever, porque senão a gente não consegue decorar tudo que está aí. Muitas folhas repetidas, mas a gente conseguiu pegar o prefeito aí. O gestor do Fundo Municipal de Saúde e o prefeito trataram o assunto com mera contratação de serviços, conforme termo de referência. Acontece que houve utilização dos bens públicos, fato não mencionado no processo licitatório. Não houve sequer uma descrição dos bens patrimoniais que seria usado pela contratada.
como foi feito o controle. Como foi feito o controle com os gastos de energia elétrica, água, gás, material de limpeza e outros serviços como de higienização. Bom, esse é o contrato. Eles cozinhavam dentro da nossa cozinha. Na nossa cozinha, eles gastavam. Eu falo nossa porque pagamos nossos IPTUs e taxas e mais taxas que o prefeito cobra. Na nossa cozinha, eles usaram os nossos tabuleiros, os nossos talheres, as nossas panelas, a nossa água, a nossa luz, o gás, porque não tinha um relógio separado. Tá certo? A empresa vencedora, a JB, ela planilhou um custo mensal do que ela ia gastar. Ela ia usar aquilo ali, ela planilhou que ela ia gastar mais ou menos 19 mil para esses serviços, justificando o seu custo nas folhas, que está aqui, 394. Agora eu pergunto ao senhor presidente, que eu não posso perguntar a vocês. A JB, ela pagou mensalmente 19 mil pelo uso da nossa luz, água, gás, panela, tabuleiro, concha, e lá vai frigideira e mais alguma coisa? Só acha que ela pagou? Eu acho que não, vereador. Joga na Mega Sena. Agora eu pergunto, quem pagou essa conta? Quem fiscalizava? Os vereadores da gestão passada, eles fiscalizaram? Agora eu pergunto, quanto ao certame licitatório, 5 empresas retiraram o edital. Duas construtoras. Agora eu pergunto ao senhor presidente. Construtora Terra e Mar, pelo que eu sei, Terra e Mar, é Mar e Terra, né? Que é negócio da... Empreiteira Âncora News. O que uma empreiteira tem a ver com comida? Então, por que elas retiraram o edital? E mais 3 empresas do ramo alimentício. São elas, JB Alimentos e Serviços, que segundo um ex-secretário de administração, segundo algumas pessoas de dentro da prefeitura, não é a vereadora Gladys que está falando, são essas pessoas que me falaram, ela pertencia ao senhor Jonas Lopes, que, junto com os conselheiros, aprovava as contas do senhor prefeito, senhor André Granado. Bom, JB Alimentos, Premier Comércio de Alimentação e Alimentação Carmense. Apenas 3 empresas compareceram nesta licitação. 5 retiraram o edital. 2 para calçar rua. Era para comida. 3 de alimentação. Ponto. Sendo a vencedora, que ganhou, lógico, a JB Alimentos com uma proposta final de valor ano, 2 milhões e pouco, quase 2 milhões e meio. Valor mensal, 170 mil, arredondando. Valor dia, 6 mil. Em análise das documentações para a habilitação das referidas empresas, foi constatado uma possível falsificação na autenticação do balanço patrimonial da empresa JB Alimentos e vários documentos falsificados. Possíveis. Consta uma chancela da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro com o protocolo de número 16/2013/179016-1, dando como registrado o referido balanço, datado em 12/6/2013.
Aí vocês estão falando, pô, Gladys não para de falar do passado. Não. Isso aqui foi até fevereiro de 2017. E só até fevereiro ela levou 500 mil do município. Ao consultar o referido protocolo, o mesmo ainda consta em tramitação no Rio de Janeiro. Quer dizer, o contrato já levou 4 anos e 2 meses e está tramitando ainda lá no Rio. Não sei como que está aqui, né? Mr. M. E também não foi encontrado nenhum registro perante a junta comercial em nome da empresa JB Alimentos na referida data. Desta forma, sendo obrigatório o registro do balanço patrimonial na junta comercial, fato esse não apresentado pela empresa JB Alimentos e Serviços. A empresa vencedora não atendeu o item 6.3.1 do edital folhas 208, quer dizer, a empresa, essa aqui, a JB, amiguinha do Granada, sem vergonha, igual a ele, rata, aqui, aliás, é uma ratazana, né? Mimosa. A empresa não atendeu o item. Desta forma, a pregoeira, a senhora Grazi, né, junto com o controlador, junto com o senhor Kleber, junto com o senhor prefeito, não poderia de jeito nenhum aceitar que essa empresa fosse a ganhadora. Ela está inadequada para participar. E participou. Bom, e se confirmando, certo, gente? E se confirmando a falsificação de documentos públicos, a mesma responderá por crime grave contra a administração pública. Também há suspeita de falsificação no registro do contrato social da empresa Alimentação Carmense. Tudo ali está com suspeita de falsificação. Todos esses fatos estão sendo apurados pela vereadora Gladys. Ora, apenas 3 empresas participaram da licitação. 2 com suspeita de falsificação de documentos. A que ponto nós chegamos? Isso só comprova a falta de publicidade apurada na CPI do BO. O contrato teve início em 18 de agosto de 2013, tendo sua vigência até 28 de fevereiro de 2017. Nesse período foi pago 2013, 2 milhões, 2014, quase 1,5 milhão, 2015, quase 1.700.000, 2016, 2 milhões, 2017, quase 500 mil reais, perfazendo um total de quase 8 milhões de reais. Cabe ressaltar que, 12 de nove de 2013, o Executivo foi alvo de investigação por fraude em licitações através da CPI do BO, e que, mesmo apurado e comprovado os atos ilícitos, não houve os devidos cuidados do prefeito e seus gestores nos contratos mencionados, alguns em vigência até a presente data. Eu queria que o rapaz da câmera, ele chegasse para bem perto. Porque o prefeito, ele pode dizer que ele não assinou. Porque teve um prefeito da nossa cidade que ele falava que ele assinava sem ler, ele confiou nos amigos. Mas o André não é burro. E eu quero ver se a câmera consegue pegar aqui, ó. Aqui está, tá pegando? Dá para ver? Aqui está a assinatura do senhor André Granado Nogueira da Gama. Ele assinou até o último dia. Então, ele assinou todo o dinheiro que a JB Alimentos levou do nosso município. Quase 7 milhões
de reais. Então, o senhor André Granado, ele é responsável, ele assinou toda a documentação para que a JB entrasse no nosso município. Então, cabe ainda ressaltar que o hospital municipal foi fechado em 30 de outubro de 2016. E o município continuou pagando o mesmo valor do contrato. Mas o mais estarrecedor é que em 2016 foi o ano que o prefeito mais pagou. Por que será? Todos os vereadores desta casa têm se esforçado para cumprir o seu papel de fiscalizar. E posso dizer que esta casa, que esta Câmara, é a Câmara que mais fiscaliza os atos públicos. Apesar do pouco tempo que nós estamos aqui, já temos resultados positivos. Mesmo com o Poder Executivo maquiando, distorcendo os fatos, dizendo que a gente está perseguindo, nós não nos acovardamos. Nós não nos deixamos nos intimidar com o prefeito. E crimes como esse não pode e não vai ficar impune. São por esse motivo que a saúde pública está falida, que o cidadão sofre em fila para marcar consulta e morre na espera de uma simples autorização para fazer um simples exame. Fecharam o hospital alegando falta de recursos, que o município iria economizar. Mentira! Ele economizou sim, mas foi para que os seus comparsas comprar lancha, cobertura, viajar para Miami, para Dubai e outros países aí. Vou apurar, eu estou prometendo que eu vou apurar todos os gastos com a saúde pública do município. Ver realmente o que é gasto com a população e quanto é desviado por meio da corrupção. Questão de ordem, senhor presidente. Já trouxe... Questão de ordem, senhor presidente. Concedido, vereador. Quero ceder 5 minutos do meu tempo para a vereadora concluir os trabalhos dela. Prossiga, vereador. Já trouxe a esse plenário o levantamento dos gastos com medicamentos, que não pude concluir por omissão de informação do senhor prefeito, mas será tudo detalhado através da CPI da Saúde. E eu prometo, a CPI da Saúde, ela não vai dar em pizza, porque nem de pizza eu gosto. O próximo assunto vai ser a limpeza e a higienização das unidades de saúde e o hospital. Outro contrato vergonhoso. Então, isso aqui não vai ficar assim. Aqui estão os documentos que há uma grande, de 1 a 100, 99% de chance para estarem falsificados, tá certo? E nós vamos levar adiante. Nós queremos que os culpados sejam presos e que o dinheiro volte para os cofres públicos. Porque hoje nós temos nós não temos, né, uma secretaria de esporte, como diz o Dida, que falou muito bem. E a desculpa é que nós não temos dinheiro. Temos sim, e muito. Vocês que estão nos ouvindo e que estão nos vendo em casa, que estão aqui, vocês não têm noção de tanto, mas tanto roubo que tem nessa prefeitura. Ninguém tem noção de tanto dinheiro, de tanta, desculpa a palavra, de tanta sacanagem, de tanta falta de respeito com o ser humano. Aí hoje, eu fui visitada por um amigo, que também é evangélico, e falou: Gladys, você tem que mudar seu vocabulário. Você serve a Deus. Você fica chamando o homem de ladrão. Falei: mudei o nome. Agora é rato.
Gladys, você tem que amar teu próximo. Ué, Jesus lá na cruz, Jesus foi crucificado inocente. Teve um ladrão que aceitou a palavra e teve outro que não aceitou. E o ladrão foi para onde? O lugar de ladrão é na cadeia. Agora, se passa ali uma senhora, senhor Nilton, que não vai poder responder, e o cara rouba a bolsa, o que você fala? Pega o homem. Não, você fala, pega ladrão. Aí eu falei para ele, eu amo o prefeito, porque a Bíblia fala para a gente amar o nosso próximo. Quando ele estiver lá no Bangu, ele vai ser abandonado por todos. Mas eu vou lá visitar, se tiver que levar umas frutas, eu vou levar. E eu não estou sendo demagoga nem hipócrita. Porque ninguém foi tão perseguida no governo Miriam Braga igual eu fui. Minha casa foi toda multada. Sumiram com o meu processo. E no final me deram. Rui Borba me perseguia dia e noite. Ele esteve preso. Mas quando ele foi solto, eu fui na casa dele. Levei um livro da igreja, fui visitar. Todo mundo tinha abandonado ele. Mas eu fui visitar. Então, como diz o Dida, eu não estou falando mal do ser humano, da pessoa, do esposo, médico, não. Porque para mim, ser humano, ele não é, não. Porque se ele fosse ser humano, concluir, vereadora, ele amava o nosso próximo e abriria a emergência, pararia de roubar e daria valor a quem deu o voto para ele. Rato. Convoca o vereador Nilton César Alves de Almeida para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes a presente, internautas, meu cordial boa noite. Bem, quero parabenizar o trabalho de todos os vereadores nesta casa, todos que têm desempenhado o seu papel, da sua maneira, né, com seus argumentos, com as suas atitudes, e vamos em frente, não é isso? Senhor presidente, eu venho trazer, né, esse projeto de lei, segundo a Lei Federal de 1988, artigo 158, inciso 3º, determina que 50% da receita de PVA arrecadada pelos estados sejam repassados aos municípios. Então, a gente passando por esse momento difícil nos municípios, né? Então eu vejo que essa lei que eu venho apresentar nesta casa para que todas as concessionárias que são aqui do município, que têm seus veículos alugados aqui nesse município, possam ter as suas placas, né, colocadas no nosso município, e o IPVA 50% vai ser destinado ao nosso município, né, aumentando aí a nossa arrecadação para que a gente possa estar trabalhando pelo nosso povo. E falar sobre educação, nós temos recebido aqui nesta casa várias pessoas reclamando sobre o processo seletivo, também reclamando sobre essa ajuda de custo que realmente está demorando, né? 5 meses as pessoas não receberam ainda a sua ajuda, e tem pessoas que necessitam, senhor presidente, que faz aquela conta, né? Junta aquelas moedinhas e conta com a ajuda que vem da prefeitura. Então a gente pede aí a educação para que possa, né, agilizar o máximo possível. E falo também para vocês que se sentem assim, né? Vocês que fizeram a sua inscrição, se você tiver alguma dificuldade, algum problema, procure esta casa, procure a comissão de educação, para que a gente possa estar trabalhando, a gente possa estar se reunindo com as secretárias, para que a gente possa ver o melhor para todos vocês. Muito obrigado, boa noite. Convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos para o uso da tribuna. Tempo regimental, 15 minutos.
Som. Boa noite, senhor presidente, os vereadores e assistência. Eu venho a essa tribuna, não peguei os 5 minutos para falar, para discutir a matéria, mas é uma coisa que nos preocupa muito. O vereador Dom não pôde estar aqui hoje e a gente vem falar porque é uma área que ele trabalhou, a vereadora Gladys também trabalhou nessa área, que é a postura, que é lidar com as pessoas e os trabalhadores da praia, ou das praias. E a gente vê, senhor presidente, que hoje não é pequeno o número de trabalhadores que vem reclamando do inchaço, que vem reclamando daquela quantidade que entra, principalmente aí, final de ano, ou próximo à eleição também. E hoje, se a gente tiver um estudo de capacidade de carga, que aí não é só para o caminhão que abastece determinado comércio, mas é a capacidade de carga também com o número de turistas, de carros que entram na cidade, com o número de pessoas em praias. Cabo Frio, por exemplo, bem pertinho da gente, tem praias que ela tem uma lotação. Então, principalmente no verão, se já está muito cheio, ou se aquele número já foi alcançado, as pessoas não entram. Então, Búzios, daqui a pouco também, daqui a pouco não, a gente tem que pensar isso. E eu conversava com o secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. E eu falava com o secretário, olha, tem um requerimento e eu vou votar a favor do requerimento do vereador Valmir Nobre, que é para a sua ida à Câmara Municipal. E eu votarei favoravelmente a esse requerimento, porque o turismo é uma coisa que todos nós ficamos aqui buscando, porque é a nossa vocação principal, vereadora Gladys. E nós sabemos dos inúmeros problemas e a gente tem que olhar para o norte. A gente tem que buscar, e são os gestores, e a gente espera que os gestores, de alguma forma, deixem uma contribuição positiva para a cidade. Porque a gente não pode ficar olhando para o retrovisor, a gente não pode ficar o tempo todo só murmurando e lamentando as perdas, mas a gente tem que, como sociedade, sobreviver em meio ao caos, sobreviver em meio à dificuldade. E eu acho que a palavra de ordem em meio a todo esse caos que a gente vive, que culmina, vereador Valmir, com uma situação que lhe emociona, que lhe traz profunda tristeza no coração, e aos nossos também, de pessoas hoje à beira de um desespero, ou à beira de um caos, tirarem as suas próprias vidas. Quando a gente aprende que a palavra, a Bíblia nos ensina que Deus é o dono da vida e não cabe a nós tirar de nós mesmos a nossa própria vida. Mas como fazer? Como fazer para ajudar vidas que estão na beira do caos, vidas que estão se sentindo desamparadas, sozinhas? São famílias, são vidas. E a gente lida, vereador Dida, com isso todos os dias. Porque a gente vai no hospital, faz uma visita, alguém que está acamado, alguém que está acometido de alguma enfermidade, e a gente chega ali bem perto de pessoas que dizem, olha, eu agora estou aqui, não posso fazer mais nada. Quem me dera tivesse saúde para sair desse leito. E às vezes tem pessoas, ou nós mesmos, que temos 2 pernas e ficamos tão preguiçosos para determinadas coisas. Então a nossa palavra hoje é de ordem, é de ânimo, e parabenizo os vereadores por cada trabalho, porque esse é o espírito da coisa. Esse é o espírito nobre, porque o espírito nobre que a gente não pode perder é o que a vereadora Gladys falava, é a solidariedade, é pensar no próximo. Esse a gente não pode perder, independente de quem seja. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. E eu falava com o secretário, o que a gente precisa fazer para organizar, porque são muitos os trabalhadores que precisam. E a praia está inchada.
E quando você entra num site, quando você procura uma viagem, quando você vai para determinado local, a primeira coisa que você faz é olhar nos sites quais os comentários. E há pessoas que comentam, eu não vou em determinada praia, não vão lá porque há muitos ambulantes. Há ambulantes dando cabeçada e é chato ser abordado toda hora. Ou dizem, não vão a determinado local porque falta segurança. Então, qual é a impressão, qual é a imagem que nós queremos deixar da nossa cidade? Qual é a impressão do turista, ou a impressão que ele tem e a que ele registra nos sites, para que outros também vejam e propaguem se o comentário é bom ou se o comentário é ruim. Então, hoje eu penso como cidade, no ordenamento, e é por isso que eu retirei de pauta, porque a palavra não é cadastro, mas é um recadastramento dos ambulantes das praias da nossa cidade. Para que a gente consiga dar essa dignidade ao trabalhador que está na praia o ano inteiro de sol a sol, que é aquele que precisa levar o pão para sua casa. Ou essa questão dos estrangeiros, que agora há pouco tempo, eu li e vi no Jornal Nacional a nova lei de imigração. E aí, Ginho, eles têm ampla proteção que é dado lá pelo presidente do nosso país. E aí? A gente não pode discriminar. Mas o ordenamento precisa acontecer para aquelas pessoas que estão há anos trabalhando, trabalham de sol a sol, faça chuva ou faça sol, estão nas praias tentando levar o seu pão, o seu leite para suas casas, para alimentar os seus filhos. Então, esse recadastramento tem que acontecer até para que haja uma impressão positiva do turista que vem, porque, eu repito, a nossa principal vocação é o turismo. E a gente tem que trabalhar por isso. A gente tem que trabalhar, e eu cobrava do secretário, o Plano Verão, por exemplo, foi preciso criar uma lei nessa casa para que o Plano Verão viesse até o mês de novembro. Quantos anos a gente fica aqui discutindo a temática do Plano Verão, de que as secretarias precisam se integrar, se organizar, se conversar, para que a coisa funcione a contento. E aí foi preciso criar uma lei para que isso venha até novembro para essa casa. E eu cobrava isso do secretário, eu disse, eu espero que esse ano seja diferente. Eu espero que nesse ano haja planejamento. Porque se isso tivesse, acontecesse, não seria desde a emancipação. Desde a emancipação não tem a organização que Búzios merece. Desde a emancipação que vereadores passaram nessa casa, e eu parabenizo os trabalhos de todos eles, que isso não acontece, não foi por falta de cobrança dos vereadores, senhor presidente. Eu acredito que não. Mas que a gente entre nesse rol e que a gente veja de fato as coisas acontecerem como a gente espera. Não podemos perder a nossa cidade, que não é só glamour, não. Estamos com alto índice de desemprego, como é no país inteiro. O que fazer para melhorar essa situação? Então eu vejo que nós precisamos realmente chamar a classe empresarial, chamar a associação comercial para distribuir ou para dividir a carga, vereador Nobre. Está na hora de dividir a carga. Está na hora de a gente pensar que não é só o poder executivo ou público que vai fazer tudo. E eu parabenizo aos empresários guerreiros dessa cidade, que tem aí a trancos e barrancos tentado manter o seu número de funcionários. Porque pensa lá naquela família, se eu fechar minha pousada, é mais uma família que vai ficar aí no desespero. Mas que essa classe empresarial também seja reconhecida. E eu sempre venho cobrando para que Búzios, por que não? Nós precisamos ter um setor que discuta o desenvolvimento econômico. Por exemplo,
A nossa vocação turística não precisa ser só praias. Nós temos um nicho hoje de casamentos que é fora do comum. O número de casamentos ou de casais que procuram, vereadores, essa cidade, se nós formos vislumbrar ou procurar saber a fundo, é quase que todos os meses do nosso calendário, todos os meses do ano. Eu cheguei a ouvir casamentos que montam somas de R$1 milhão. E nós propomos isso na revisão do Código Tributário. Esse foi um trabalho que eu fiz aqui nessa casa. A revisão do Código Tributário, ela previa, inclusive, que valores com esses serviços sejam deixados aqui. Porque hoje não podemos deixar que casamentos que montam toda essa soma tenham prestação de serviços como buffet, como os móveis que fazem a festa, como o maquiador, o cabeleireiro, enfim, tudo isso seja trazido de outro lugar, vereador Dida. Precisamos dar mão de obra, nós temos excelentes profissionais com buffets, que já tem marca registrada aqui na cidade. E como monitorar isso? Casamentos que não só deixaram esse montante, mas de estrangeiros que vieram fechar uma pousada em número de 50 pessoas. E as cifras foram boas. Então é um outro nicho, é um outro segmento que a gente precisa discutir. Por que não trazer para a cidade, já que Búzios é tão procurada, uma feira de noivas? Ora, senhores, eu estou tentando aqui vislumbrar trabalho. Eu estou tentando vislumbrar mercado. Como isso? Ora, quando a cidade emancipou, que não tinha um tostão, que não tinha cadeira, que não tinha mesa, as coisas funcionaram. De 2 escolas passamos para 8, 6. A gestão começa a ir. E, de fato, em meio a tudo que a gente ouve na televisão, com todo o esquema de corrupção, que é hoje um ranço, que é realmente um espinho na carne, que tem que ser arrancado de qualquer forma. Os culpados têm que pagar, vereador Dida. Os culpados têm que pagar. Porque a gente tem que olhar para aqueles menos favorecidos. Infelizmente, com toda essa roubalheira, são os menos favorecidos, são os pobres, são os assalariados que perdem mais. Que perdem mais. Quando a gente vê hoje uma possibilidade de mudança na legislação previdenciária para aumentar o número de anos para a pessoa se aposentar, somos nós. São as pessoas assalariadas, porque está se mexendo porque se diz ter um rombo no INSS. Mas de onde será que vem esse rombo? Por que esse rombo? E esse rombo estoura aqui na ponta. Então a gente vai falando de tudo isso, e eu conversava com o secretário, é uma série de coisas, mas que nos preocupa, e hoje a minha preocupação também é com os trabalhadores da praia. Mas eu faço a retirada para consertar aqui a palavra que é recadastramento. E eu quero também deixar, para concluir aqui o meu tempo, hoje, crianças são o nosso futuro, não é mesmo? Não é mesmo? As crianças, elas são o nosso futuro. E nós temos que pensar nelas. Nós temos que pensar em dar dignidade a cidadãos para que coisas como essa, vereador, porque o número, o índice de suicídio tem aumentado na cidade. E aí eu quero fazer um convite a todos, um somatório de forças, às igrejas, às denominações, às religiões, aos poderes, para que a gente una forças e a gente busque dignidade, solução, oração por todos eles. Nós sabemos que há nas escolas já crianças, eu falava isso aqui na sessão passada, há crianças que já estão despertadas para o tal jogo da baleia azul. Há crianças nas nossas escolas que já estão se mutilando. E
a gente precisa acordar. A gente precisa despertar para a nossa responsabilidade, Samuel, que é conjunta. E me chamou a atenção que o abrigo que nós temos, que é o acolhimento de crianças e adolescentes, denominado Lar Feliz, esse é o abrigo do menor que nós temos. As crianças, elas estavam, já para concluir, elas estavam tolhidas do cadastro do SUS. E aí eu trago a essa casa um projeto de lei, e vou apresentar na quinta-feira, para que as crianças e adolescentes acolhidas no abrigo tenham prioridade ao atendimento na rede municipal de saúde, porque isso não sou eu que invento, mas o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, garante isso. E mais, que elas tenham prioridade na concessão do CadSUS, bem como na concessão de prontuários. Porque o que acontece, senhor presidente, é que nós temos crianças, o abrigo hoje pode receber crianças de Araruama, pode receber crianças de outro estado, se ficarem perambulando, e elas serem acolhidas e o juiz determinar a vinda para cá. E nós chegamos a ter um número de 10 crianças no abrigo, e eu convido as pessoas a conhecerem o abrigo também. É um exercício, e eu preciso fazer isso. E hoje tem crianças lá que já estão num período de 2 anos indo para o 3º ano, no abrigo. Porque elas estão precisando ou de adoção ou de reintegração às suas famílias. Então, essas crianças não podem ficar tolhidas de uma atenção básica, de uma consulta preventiva ou periódica ao pediatra. Não pode. E é por isso que eu estou lutando aqui. É por esse projeto que eu apresento aqui. Eu quero colaborar com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde, mas que essa integração aconteça e as nossas crianças tenham prioridade. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador Valmir Martins de Carvalho para uso da tribuna. Tempo regimental, 10 minutos. Passa, presidente. Em votação, a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Presente. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Presente. Feita a chamada regimental, senhor presidente. Havendo o número regimental, daremos continuidade aos trabalhos. Em votação, requerimento número 76 de 2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, requerimento número 77 de 2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em votação, as indicações número 143 de 2017, 145 de 2017, 146 de 2017 e 147 de 2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.